Meus pais casaram em 1966, em fevereiro de 1966, no dia 19. Moravam no interior de Francisco Beltrão. E aí, logo que casaram, de repente resolveram sair de Francisco Beltrão, daquela região, de um local mais, tipo um sítio também, e resolveram vir para Lages, à procura de um emprego, de dias melhores, de uma condição de vida melhor. Naquela época, Lages já tinha passado o ápice do ciclo da madeira e já estava começando o declínio, porque a nossa região, ela teve, assim, digamos, o ápice da extração de madeira, eram muitas madeireiras, e isso chegou no momento que de repente atingiu o seu ápice e começou a declinar. E quando meu pai chegou em 1966, no mesmo ano, né, ele chegou por volta de abril, comecinho de maio, ele começou a procurar emprego. O que meu pai sabia fazer? Criado no sítio, ele estava atuando no Paraná ajudando um tio como agrimensor, fazendo medições de terras, mas não era o que ele queria. E aí, como são as coisas, né? Meu pai foi empregado na empresa Getal Madeiras e Compensados, que ficava na frente da nossa casa. Ele conseguiu um emprego de escriturário e começou a trabalhar ali. De repente ele viu que os motoristas que puxavam as toras, que transportavam as toras do mato até a madeireira, ganhavam mais. E aí ele pediu para fazer uma troca, sair do escritório e ser motorista, uma vez que ele sabia como dirigir um caminhão, até porque meus avós no interior lá tinham caminhões, tinham um mercado, né? Então ele tinha esse conhecimento. A minha mãe foi uma pessoa criada pelos tios, né? Ela foi entregue aos tios para ser, né, criada, problemas de família, coisa e tal. E aí ela conheceu meu pai. Minha mãe era uma pessoa simples, dona de casa, né? Enquanto meu pai trabalhava, ela cuidava da casa, né? Uma coisa comum naquela época, e em alguns lugares hoje ainda é comum o marido trabalhar e a mulher ficar em casa. E naquele mesmo ano ela engravidou, ela teve a primeira gravidez dela. E depois de um certo período de gestação a termo, né, quando ela chegou à gestação a termo, 9 meses, foi uma experiência muito traumática para ela, porque o bebê era natimorto. Para minha mãe, até então, foi a primeira experiência trágica que ela viveu. Levar uma gestação 9 meses e, de repente, a criança nascer morta. Isso foi muito traumático. Posterior a isso, dos outros anos, a minha mãe engravidou mais 4 vezes. E por algum motivo, por alguma deficiência no organismo, de vitaminas ou, né, não se sabe o que, como eu disse, naquela época era muito difícil você ter ainda que eles morassem em Lages, que já tinha uma medicina um pouco mais avançada, mas não tinha recursos financeiros para investigar isso. E ela teve mais 4 abortos espontâneos. Começava, engravidava, 3, 4 meses, abortava. De repente, 2 meses, abortava. Então ela teve 5 experiências negativas na vida dela. Minha mãe fala do primeiro, ela chegou a dar um nome ao menino, né, o nome de Fernando, né, porque até então ela já tinha escolhido. E ela disse, se for menino, ou sabia, ou de repente ela, né, pensava, se for menino vai ser Fernando, se for menina vai ser outro nome. Nasceu, era um menino, né? Ela disse, é Fernando. Só que nasceu morto, infelizmente. Aí a minha mãe fez em conversa com Deus. Minha mãe foi criada muito nos padrões, assim, de certa forma, tanto quanto rígidos, com os tios.
que eram devotos também, ela fez uma promessa. A Nossa Senhora pediu a intercessão junto a Deus de que, se fosse permitido a ela ser mãe biológica, ela iria fazer uma adoção. Assim, né? Esse tipo de promessa que ela fez. Ela adotaria uma criança se a ela fosse dada a graça de ter um filho biológico. Aí ela foi até o hospital. Naquela época não haviam leis regulatórias, né? Um trâmite Os trâmites. Então, muitas vezes as mães davam à luz no hospital, deixavam as crianças lá e aí tinha uma lista, tinha um caderno, tinha alguma anotação lá de pessoas que estavam à procura de uma adoção. A minha mãe colocou o nome dela à disposição e, passado alguns dias, entraram em contato. Olha, tem uma menina para adoção. E a minha mãe, na euforia, disse: não, é minha, eu quero, né? Daí a freira, a irmã, na época que o hospital era mantido pelas irmãs, segurou essa criança, e a minha mãe foi até a portaria da empresa e eles passaram um rádio pro meu pai, que meu pai estava no mato, né, no interior do mato, puxando as toras. Ele trabalhava muito na baldeação de carga, ou então eles trabalhavam muito assim, dentro das florestas, dentro dos locais, cortava essa madeira e trazia até o lugar de carregamento nos caminhões. Então meu pai ficava durante a semana nesse trajeto, do interior até no local de carga, né? Depois, posteriormente, ele passou para o outro setor, que seria do local de carga até a madeireira. Aí ele chegou e eles foram lá. Foram no hospital e adotaram a minha irmã, Adriana. Ela nasceu no dia 17 de julho de 1969. E meus pais pegaram ela no dia 21 de julho de 1969. Paralelo a isso, logo que a minha mãe chegou com a minha irmã, ajeitando as coisas, arrumando as coisas para receber uma criança em casa, de repente ela foi surpreendida, né, que ela ficou grávida. Mais uma vez, a sexta gestação. A sexta gestação. Para ela seria o quê? Eu seria um filho da promessa. Aí ela lutou muito. Ela lutou bastante para poder segurar essa gravidez e não ter mais esse trauma. E em abril, no dia 16 de abril de 1970, eu nasci. Se você fazer um cálculo entre 17 de julho de 1969 até o dia 16 de abril de 1970, são 9 meses. Então, aí começou uma nova vida, né? Com um filho biológico e com uma adoção, uma menina adotada. A minha irmã é totalmente registrada como filha legítima dos meus pais, né? Ela pode não ter o meu sangue ou a minha genética, mas ela é minha irmã. E a rotina dos cuidados com 2 crianças e apenas um salário que meu pai oferia com o trabalho dele, haviam certas necessidades e certas dificuldades, né? Uma vez que eram 2 crianças, praticamente 2 crianças da mesma idade, diferente de 9 meses, mas crianças pequenas, e demandavam uma série de cuidados, desde medicação, alimentação, e o salário do meu pai não alcançava muitas vezes para fazer isso. E a minha mãe resolveu, trabalhar vendendo Avon. Minha mãe vendia Avon. No período da manhã, ela nos deixava com a Juju. A Juju era a filha de um casal de conhecidos que viera do interior para estudar na cidade. Então, de manhã, a Juju cuidava da gente, né? Cuidava de eu e da minha irmã, e dos afazeres da casa, ajudava, cuidava, fazia as coisas ali. E à tarde ela estudava. E aí, à tarde, a minha mãe ficava com a gente.
nesse período. Na realidade, a história da nossa família não é diferente da realidade de inúmeras famílias daquela época e talvez até atualmente, né? As dificuldades, as coisas, e não tem nada diferente, nada de especial. Porém, numa quinta-feira, no dia 8 de março de 1973, ocorreu um acidente que mudou completamente a vida da minha mãe, a vida da família em si, e que enseja hoje essa história que eu estou contando da experiência de quase morte. Aí você pode dizer assim, mas como que você tem certeza dessa data, 8 de março de 1973, uma quinta-feira? Você localizar a data, o dia, é uma coisa comum hoje, qualquer computador, você faz o cálculo, você vai descobrir que dia que era. Porém, quando eu fiz 17 para 18 anos, eu queria escapar do exército. E eu precisava achar alguma coisa que me impedisse de entrar no exército. Não tinha intenção de entrar no exército. E aí eu fui ao hospital buscar um histórico médico. Por causa do acidente, eu tive alguns episódios de problemas, né? E eu tinha todo um histórico dentro daquele hospital. E aí, eu sou muito comunicativo, muito brincalhão. Aí eu falei com a enfermeira que estava lá, escuta, tu tens desde quando esse teu arquivo? Ela disse assim, eu acredito que desde 1960, 1955, dado que era 88, vamos dizer assim, 30 anos, 88, 78, 68, nessa faixa assim. Eu disse, será que tu tem um histórico meu? Ela disse, acho que eu tenho. Qual é o teu nome completo? Marcelo Biasotto, coisa e tal. Você nasceu quando? 16 de abril de 70. Aí ela foi lá, olhou num livro e descobriu que no arquivo morto dela, que estava inclusive, não sei porquê, estava muito próximo. Geralmente isso demanda um tempo, tu tem que fazer o pedido, e aí leva um tempo para que seja localizado. Ela disse, só um pouquinho, quero ver uma coisa aqui. Ela saiu lá, eu esperei uns 10 minutos, e de repente ela voltou. Ela disse, aqui tá a tua ficha, ó. Eu disse assim, a minha primeira internação aqui foi quando? Aí ela olhou lá, sofreu um acidente em dia 8 de março de 1973. Foi a tua internação nesse hospital. Então essa data, 8 de março de 1973, para mim, eu descobri através desse histórico médico do hospital.